Bhagavad Gita. Você já deve ter escutado em algum lugar, se tornou até tema da música do Raul Seixas, Gita. Bhagavad Gita é um trecho, é um poema épico que é um pedacinho do Mahabharata, que é um dos textos mais conhecidos ali do berço indiano, escrito em sânscrito, onde traz um conhecimento antigo que lá dos primórdios já começou esse estudo, essa forma de enxergar a vida que é o yoga. Então norteia basicamente essa forma que o yoga traz de você viver melhor, de você encontrar mais propósito. O yoga é muito mais do que as asanas, as posturas, começa na mente, né? Tudo começa na mente e é uma comunhão da nossa mente com o nosso corpo, com a nossa respiração. É saber se ouvir, é saber trabalhar, exercitar o autoconhecimento. A gente vive uma rotina hoje cheia de armadilhas, né? Onde a gente cai muito fácil em frustrações, em gatilhos de ansiedade, de estresse. A gente se depara o tempo todo com essas armadilhas. A gente precisa exercitar o bem-estar, a gente precisa exercitar a autoestima, o autoconhecimento. E o yoga traz essa visão, essas ferramentas que nos ajudam a viver melhor, a ter uma rotina melhor. O yoga mostra o quanto as coisas são transitórias e o quanto a gente precisa trabalhar essa essência, que é o autoconhecimento, que é se olhar os seus pensamentos, os seus sentimentos, se entender. Então o yoga fala muito sobre isso. Começa nesse poema épico, que é o Bhagavad Gita, que vai narrar uma guerra entre famílias. Então são dois primos que entram ali, travam uma luta por poder, e aí cada exército tem os Kauravas e os Pandavas, e cada exército tem ali uma ideologia, e os Pandavas são ao lado do bem, entre aspas, e os Kauravas são o lado mais negativo, né? Não tão bons assim, né? Então os Pandavas seguem ali o Dharma, tentam entrar pelo caminho do propósito, daquilo que é certo, do que é bom para a sociedade, do papel correto, do caminho correto a se seguir. E os Kauravas já vão para um caminho do ego, um caminho do poder. Então representam essas duas forças na nossa vida. Se você pegar todo o Bhagavad Gita, ele vai dizer, na verdade a narração dele a gente pode comparar com a nossa luta interna, essa luta que a gente trava todos os dias na nossa rotina, essa luta de acordar, de ter que exercitar. A gente precisa exercitar a nossa mente, nosso estado mental, exercitar a gratidão, é a nossa luta interna para não cair nas armadilhas do dia a dia. Então o Bhagavad Gita vai falar sobre isso. E aí esses dois exércitos, que significam essas duas energias na nossa vida, é aquele pensamento que nos leva para o Dharma, para o caminho certo, e o pensamento que nos leva para essa é zona de conforto, o modo automático, esse caminho é mais fácil, eu reclamar é mais fácil do que eu exercitar a gratidão, né? É mais confortável eu reclamar, não preciso exercitar tanto. Então se representam esses dois lados. A gente pode fazer essa analogia com a nossa vida, com o nosso dia a dia. E aí esses dois exércitos, cada um tem um representante. E o representante dos Pandavas, que são que é o exército do Dharma, do bem, né? É o Arjuna. E o Arjuna é um grande guerreiro que busca sempre muito conhecimento, é um guerreiro muito dedicado em busca pelo conhecimento, que significa a nossa busca. O Arjuna é humano, somos nós, seres humanos, na busca pelo conhecimento, na busca por querer aprender. Nem sempre a gente acerta, mas a gente está na busca. A vida é isso, a vida é essa busca por querer melhorar, por tentar ser o melhor que nós podemos ser. Não importa cada um dentro da sua essência, cada um dentro da sua vivência, ideologia, não importa, mas eu tenho certeza que cada um, mesmo a gente tendo pensamentos tão diferentes, cada um age de acordo com o que acha melhor para si naquele momento. Então a gente tem que respeitar, e é essa busca, sempre será essa busca pela evolução, pelo conhecimento.
Então Arjuna representa isso, o ser humano errando, acertando, um guerreiro em busca do conhecimento. E Krishna era quem conduzia a carruagem do Arjuna até o campo de batalha. Então, Krishna representa a sabedoria superior, a sabedoria do universo, independente da sua crença, né? Para quem acredita, pode representar o Deus, e para quem não acredita, a força do universo. Existe algo maior que nos move. O próprio universo é essa energia maior que conspira de alguma forma, que nos move de alguma forma. Então, o Krishna representa isso, o próprio conhecimento. Enquanto Arjuna era a busca pelo conhecimento, Krishna é esse algo maior que nos move, que é o conhecimento. É o conhecimento, a consciência plena que está acima dessa busca, que conduz a nossa vida. Então, Krishna estava conduzindo essa carruagem até o campo de batalha. E quando Arjuna chegou nesse campo de batalha, ele pediu para Krishna parar a carruagem para ele poder observar a guerra, o cenário da guerra. E aí ele virou para Krishna e falou: não posso lutar. Quando ele observou, quando ele conseguiu olhar ali para o campo de batalha, ele viu dos dois lados pessoas que ele gostava. Ele viu família, ele viu amigos, vizinhos, parentes, porque ele estava... era uma guerra de poder entre família, né? Então ele falou: não posso lutar. O que eu faço? Se eu não lutar, a guerra vai acontecer do mesmo jeito. A guerra vai continuar e eu não vou ter controle, pode acontecer algo pior. E se eu lutar, eu vou ter que tomar partido, eu vou ter que matar, né, dentro dessa guerra, para eu poder seguir na minha busca, né, na minha graduação para o conhecimento. Então Krishna virou para ele e falou: lute. Você não tem coisas que a gente não tem controle, e isso a gente pode trazer para a nossa vida, né? A gente tem que cumprir o nosso Dharma. Esse é o seu Dharma, o Krishna falou para ele. Esse é o seu papel, é o que você precisa cumprir nesse momento. O Dharma é o caminho certo, é o caminho correto. Mesmo que às vezes a gente não queira, mesmo que às vezes a gente não goste, que não seja muito confortável, a gente sabe que no fundo é aquele caminho correto, é aquele caminho que a gente precisa seguir. Então Arjuna foi e lutou e fez o melhor que ele podia fazer. Então, a partir dali, depois daquela guerra, não houve mais guerra, a paz reinou, as coisas se ajeitaram, e dali foi narrado todo o conhecimento do yoga, a visão do yoga sobre a vida, essa questão da gente cumprir o nosso dharma, o nosso karma, cumprir nosso papel, que é o nosso papel naquele momento, entender que mesmo se ele não tivesse lutado, a luta ia continuar, a luta ia acontecer de qualquer forma, e não lutar seria deixar de ajudar as pessoas, né? Ele se isentaria de lutar, mas isso não tornaria ele mais nobre, porque ele deixaria de ajudar outras tantas pessoas que estavam dependendo dele naquele momento. Então é nosso caminho para o conhecimento, representa isso, representa as nossas lutas internas, as nossas lutas da vida. Então que a gente possa sempre buscar essa reflexão, mesmo quando as coisas estão difíceis, a gente olhar para dentro, entender qual a nossa guerra interna naquele momento, analisar o nosso campo de batalha, que são nossos pensamentos, nossos sentimentos. Às vezes a gente entra nessa batalha, nesses conflitos internos, a gente precisa olhar o nosso campo de batalha e saber pelo que vale a pena eu lutar, eu guerrear, para eu cumprir o meu Dharma, que é o caminho correto, o caminho certo que eu preciso seguir, e buscar sempre o olhar, o conhecimento de algo maior, de algo que nos move, que seria essa voz aí do Krishna para Arjuna, que é o conhecimento acima do que a gente acha certo ou errado, né? Que é o caminho que a gente sabe que é certo. Você às vezes tem uma situação no seu dia a dia, você vê um lixo na rua, você às vezes não quer pegar aquele lixo na rua, mas você sabe que o certo é você recolher o lixo que está na rua. Um exemplo muito simples do nosso dia a dia. Então a gente tentar enxergar, seguir
pelos caminhos do Dharma, pelos caminhos corretos e tentar enxergar sempre com esse olhar. Não é tudo que a gente pode controlar, a gente não tem controle, a gente não pode parar a guerra. A guerra vai acontecer, mas como eu posso cumprir o meu papel da melhor forma possível? Qual é o melhor papel que eu posso exercer nesse momento? É tudo uma questão de enxergar o seu campo de batalha e o que você tem naquele momento de melhor para poder seguir, para poder realizar o seu papel.